Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Mais um encontro nosso com a Palavra de Deus. Mais um dia que o nosso clube de leitura se reúne para juntos lermos os textos sagrados. Bom, hoje nós vamos iniciar uma nova carta, uma carta aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses. Como sempre, ao iniciarmos, eu vou trazer para vocês a visão panorâmica dessa carta, mas antes, vamos fazer nossa oração. Senhor Deus e Pai, bondoso e maravilhoso Deus, rendo graças ao Teu santo nome, por Tua infinita bondade e misericórdia. Louve e agradeço ao Senhor por estar aqui reunido com os nossos queridos irmãos desse clube de leitura. Peço mais uma vez a Tua graça em lermos os textos e entendermos o que está escrito. Senhor, fala ao nosso coração, oramos sempre em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Bom, hoje é o dia de número 333 do nosso plano e vamos então falar sobre essa carta aos Tessalonicenses. Eu estou sem retorno aqui, não vou conseguir ficar vendo os comentários de vocês, mas pelo que me parece está tudo ok aqui. Eu não estou conseguindo dividir a tela, então quando eu quiser ver eu vou ter que abrir uma outra tela. Pelo que eu estou vendo está ok. Então vamos seguir. Só coloque aí nos comentários se está tudo ok para vocês. Bom, sobre essa carta aos Tessalonicenses, o que acontece? O apóstolo Paulo, ele passou pouco tempo nesta cidade, na cidade de Tessalônica, mas ele conseguiu fundar uma igreja ali, enquanto ele esteve ali, esse pouco tempo. O tempo realmente, por ser curto, não lhe deu a oportunidade de instruir muito os novos convertidos. Portanto, não é de se admirar que o apóstolo Paulo ele tenha escrito uma carta para resolver algumas questões que estavam acontecendo ali. Tá? Sobre o autor, é incontestável também que o autor é o apóstolo Paulo, logo no versículo 1, no cabeçalho da carta, já tem ali informação, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja aos Tessalonicenses. Tá? Então, não há o que se discutir a autoria dessa carta. Agora eu vou trazer um contexto histórico para vocês, e é muito interessante o contexto histórico dessa carta. Veja, por volta de 50 anos depois de Cristo, uma equipe missionária liderada por Paulo, Silvano e Timóteo, como fala logo no início aqui no versículo 1. Então, por volta de 50 anos depois de Cristo, essa equipe missionária liderada por Paulo parte de Filipos, né, onde eles estavam ali, em Filipos, pregando aos filipenses, e toma a estrada de Roma, a estrada oeste de Roma, que ia em direção à província Macedônia Tessalônica. Então, por volta de 50 anos depois de Cristo, que eles partem aí para essa missão. Tessalônica era uma cidade muito grande, uma cidade portuária, ficava à beira-mar do rio Egeu, na Grécia, e a história aponta que tinha, naquela época, mais ou menos 200 mil moradores ali, 200 mil habitantes naquela cidade, uma cidade muito grande para aquela época, né? Hoje nós temos aí cidades bem maiores, né? Mas para aquela época, uma cidade muito grande. E nessa cidade tinham muitos adoradores a ídolos, os deuses greco-romanos que eles adoravam ali, muitos ídolos. E também eles adoravam e reverenciavam o imperador César. César, ele ofereceu muitos privilégios para aquela cidade, então ele acabou ganhando ali os cidadãos, e os cidadãos adoravam a César, reverenciavam a César. Como era do costume de Paulo, assim que ele chega em Tessalônica, primeiro ele vai à sinagoga, que é o local onde as pessoas se reuniam desde o tempo de Jesus. Já existiam as sinagogas, o local onde as pessoas se reuniam para ler as Escrituras, para ler a Torá, os livros dos profetas. Então Paulo chega ali com a sua equipe missionária, vai direto para a sinagoga e começa a ensinar ali por 3 Shabats. Por 3 sábados, Paulo vai arrazoar, discutir com os judeus sobre as Escrituras. Pede a oportunidade na sinagoga,
e começa a falar sobre as Escrituras. Na sua mensagem, Paulo ele explica e prova que o Cristo prometido nas Escrituras, ele tinha que sofrer, morrer e ressuscitar. Então essa foi a primeira defesa dele. Ele pega as Escrituras, despretensiosamente, entre aspas, né? As pessoas mal sabiam o que ele queria defender, então ele começa ali a falar sobre o Cristo das Escrituras. Vocês estão vendo que esse Cristo, ele seria um servo sofredor, como nós esse ano já lemos? Vocês estão vendo que ele deveria morrer? Vocês estão vendo que ele deveria ressuscitar? Então, ele explica e prova que esse Cristo prometido era justamente o Jesus, a quem esteve ali e muitos não acreditaram. Bom, alguns judeus passam a crer, outros gregos também, que adoravam as imagens e a outros ídolos, passam a crer, e o livro relata também que algumas mulheres importantes ali da cidade também passaram a crer e se uniram a Paulo, dando então ali a origem à igreja de Tessalônica. Na cidade também, em toda a cidade, porque começou ali na sinagoga, mas em toda a cidade também haviam judeus que não foram, persuadidos. Enquanto alguns acreditaram, outros judeus não foram persuadidos, e aí nasceu a inveja, né? Eles ficaram com inveja do que Paulo estava fazendo. Paulo chega ali na cidade deles, começa na sinagoga, onde normalmente eles se reuniam, prega Cristo e abre uma igreja. Vamos falar de um grosso modo. Abre uma igreja ali e as pessoas começam a se unir a Paulo, abandonam o judaísmo e vão se unindo a Paulo. Então isso provocou uma inveja muito grande. E no local onde Paulo estava com a sua equipe missionária, na casa que ele estava, esses judeus então atacam essa casa. Ele estava na casa de um homem chamado Jasson. Jasson, isso mesmo. Quando eles chegam ali nessa casa, onde essa equipe missionária estava, Paulo, Silvano e Timóteo, e Silas também, que já tinha se unido a eles, então eles querem trazê-los à força para fora para levá-los a julgamento. Só que eles não estavam ali quando eles chegaram. Eles foram à casa de Jasson querendo encontrá-los, mas eles não estavam ali. Bom, encontraram apenas Jasson na casa e alguns novos convertidos que estavam reunidos como igreja ali, pegaram eles e os levaram diante das autoridades da cidade. As autoridades, não querendo muito alarde, não querendo muita agitação, determinaram que eles pagassem uma fiança. Eles pagaram a fiança e pediram que eles garantissem que não iam mais falar daquela forma, etc. e tal. Claro que eles iam continuar falando sim. Só que naquela mesma noite, o que eles decidiram? Que Paulo, Silas deveriam seguir. Eles deveriam partir para Bereia e ali eles continuariam o ministério. Paulo fica pouco tempo então nessa cidade por conta de uma perseguição, mas deixa a igreja fundada e parte na sua missão para Bereia. De Bereia, Paulo vai para Atenas e durante esse tempo, durante essa viagem, ele tem o desejo de querer rever os cristãos de Tessalônica. Ele não está suportando, pelos textos, a gente vê que Paulo ele está sentindo um grande pesar em estar separado dos cristãos de Tessalônica. Então o que ele faz? Ele envia Timóteo. Mesmo que Paulo não consiga ir lá naquele momento, ele pega Timóteo, um fiel servo, e envia a Tessalônica para ir até eles, ver como eles estão e voltar a Paulo trazendo as boas notícias da igreja. Isso a gente vai ver no capítulo 3. Paulo, estando em Corinto já, ele escreve essa carta para os Tessalonicenses em resposta às notícias de Timóteo. Então veja, recapitulando, Paulo abre a igreja, não pode ficar ali muito tempo, segue viagem, passa por outros lugares, chegando em Corinto, sente muita saudade daquele povo, não consegue ir lá no momento, manda Timóteo. Timóteo vai, quando Timóteo volta, que ele escreve essa carta.
Timóteo volta dando boas notícias, então ele escreve uma carta aos Tessalonicenses. É muito interessante isso, né? Bom, qual o propósito desse livro? Por que ele escreveu essa carta? Timóteo contou para Paulo que, apesar dos cristãos de Tessalônica estarem sofrendo algumas aflições, eles estavam apegados e firmes à fé. Embora ele encontrou ali também alguns equívocos doutrinários, mas viu que eles estavam se esforçando pelo Senhor, por amor ao Senhor, que eles estavam esperando pacientemente no Senhor. Então Paulo escreve uma carta para encorajá-los, para lembrá-los que a vontade de Deus era que eles continuassem no caminho da santificação. Então ele faz uns pequenos ajustes doutrinários nessa carta e fala para eles: fiquem atentos com os últimos tempos. Essa primeira carta, que são duas, nós temos aqui quatro temas principais. Primeiro tema: a maneira como Paulo conduziu seu ministério, está escrito nessa carta, como ele conduziu seu ministério. O ministério de Paulo estava centrado em dois aspectos: a proclamação da palavra e o compartilhamento da própria vida. A gente vê que enquanto Paulo pregava a palavra, ele também falava coisas da sua vida, ele dava exemplos pessoais. Então, o evangelho não vinha apenas em palavras, mas vinha também em obras, em poder, em ações, né? Quando ele falava: eu não me envergonho do evangelho, eu tenho sofrido por causa desse evangelho, é esse evangelho que tem mudado pessoas no mundo. O evangelho, então, ele pregava, mas também mostrava com a sua própria vida sobre o evangelho. Paulo, ele também expressa a sua forma de agradar a Deus no capítulo 2, mostra suas preocupações com o bem-estar dos Tessalonicenses ainda no capítulo 2, e a sua mensagem, ela não provinha de erro, de motivos impuros, engano, e sim de pureza da verdade. Então, o que ele estava falando era com base de manter realmente a pureza da verdade. Além disso, o apóstolo Paulo, ele não usava o ministério ou a pregação do evangelho para encobertar ganância alguma. Isso vai estar no capítulo 2. Como infelizmente nós vemos muito nos dias de hoje. Vou abrir aqui um parênteses para a gente conversar sobre isso. Eu estava vendo essa noite, na noite anterior, uma audiência pública no YouTube de um pastor defensor do evangelho genuíno que foi processado por uma falsa sacerdotisa. Ela se declara sacerdotisa do Senhor. E aí ela faz lives, né, as lives do Pix. E essa sacerdotisa, ela estava garantindo para as pessoas que se as pessoas fizessem um Pix para ela com o valor equivalente à idade, o Senhor responderia os seus pedidos. Então, essa falsa sacerdotisa entrou em lives dizendo: qual é o seu problema? As pessoas colocavam lá: o meu problema é casamento, quero meu marido de volta, meu problema é esse, é o desemprego. Então ela dizia assim: eu sou sacerdotisa do Senhor e Ele manda te dizer que Ele vai mudar essa situação, Ele vai cumprir a promessa, etc e tal. E você vai expressar agora um gesto de fé de que você acredita que eu sou sacerdotisa do Senhor e que Ele vai te responder. Você vai fazer um Pix de acordo com a sua idade. Aí eu olhava nos comentários: olha, você fulano de tal que disse aqui que quer o seu marido de volta, quantos anos você tem? 40? Faça um Pix de R$40 e o Senhor vai lhe responder. Enfim, uma dessas pessoas enviou uma mensagem para esse pastor, que é um defensor do verdadeiro evangelho. Ele tem uma equipe de advogados que o ajuda, enfim. Ele denuncia os falsos profetas. E aí ele falou na sua rede social: olha, essa pessoa, essa sacerdotisa é falsa. A Bíblia não nos dá base para esse tipo de coisa que ela está fazendo. Só que ele usou uma palavra pesada. Ele disse assim: ela é uma estelionatária da fé. Ela é uma estelionatária da fé. Isso que ela está cometendo não é bíblico. Ninguém tem autoridade para garantir que com uma oferta, um Pix, você tenha resposta nenhuma. E aí essa pessoa
disse para esse pastor o seguinte: eu fiz o Pix de R$ 40, mas eu não obtive resposta nenhuma. Então ele fez a sua denúncia, fez a sua defesa com base no evangelho, mostrou ali para as pessoas. Só que ele tem um alcance muito grande. Então isso repercutiu e essa falsa sacerdotisa processou ele. Que coisa feia, né? Diante de tribunais, de juízes incrédulos que nem conhecem a palavra. E aí a juíza interrogou ele, né? Por que ele falou isso e tal. Ele disse: olha, juíza, a minha intenção em dizer que ela é uma estelionatária da fé não é no sentido da pessoa dela, que ela é uma estelionatária. Eu coloquei um artigo que não fere a lei. Eu falei que ela é uma estelionatária da fé. Eu não disse que ela é uma estelionatária financeira, disso, daquilo outro. Não. Eu falei na minha área. Na minha área, no estudo teológico, não existe base nenhuma para sacerdotisa nenhuma garantir bênçãos para ninguém. Ela não está do lado de Deus nesse momento para dizer: se você der R$ 40, Deus vai te responder. Então isso é um estelionato da fé. Bom, a audiência rolou aí e encerrou, só que a juíza ainda não deu o seu veredito, isso está sendo julgado. Mas qual foi a defesa da advogada de defesa? Ela falou assim: senhor fulano, para esse pastor, mas você viu as ações sociais que ela faz? Você viu as vezes que ela sai de madrugada para fazer doação de sopa? Às vezes que ela entra no presídio, isso, aquilo outro? Quer dizer, usam dessas coisas para esconder os seus erros. E o apóstolo Paulo, ele não usa o ministério para encobertar ganância nenhuma. Por que ganância? Porque essa falsa sacerdotisa, ela não está sendo denunciada apenas por esse. Tem muitos que falam dela. Muitos que falam dela. Por causa das suas ostentações. Por causa de todas as cirurgias que ela fez. Mudou o rosto, mudou volumes, mudou isso, mudou aquilo outro, bolsa cara, roupa cara, não sei o que e tal. Então, tem um monte de gente denunciando. Então, a sua ganância, ela tenta encobertar com o evangelho, com boas ações, com isso e com aquilo. E uma das outras denúncias, inclusive, o pastor falou assim para a juíza. E outra coisa, a chave Pix dela, nesse tempo, era o CPF dela e do marido. CPF, não era o CNPJ, não tinha instituição nenhuma. Se ela é uma sacerdotisa, ela tinha que pertencer a uma instituição. Como que esse Pix estava sendo feito para CPF particular? Juíza, seria até interessante a Receita Federal ver esses volumes que estão entrando, porque está sendo feito o que com isso? Se ela é uma sacerdotisa, o volume que entra deveria atender à instituição e não a si mesma. Enfim, deu um rolo danado aí. Mas essa é a luta do apóstolo Paulo há anos atrás, essa é a nossa luta ainda hoje. E na sua carta ele defende que não usa o evangelho para encobertar ganância nenhuma. Pelo contrário, a defesa que o apóstolo Paulo apresentou nessa questão foi o seguinte. Capítulo 2, versículo 9. Olha só. Deixa eu colocar na tela aqui para vocês. Ó. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho em dor, porque trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregando o evangelho de Deus. Então, nesse tempo, o apóstolo Paulo, ele trabalhou noite e dia para não ser pesado para a igreja. Ele não tinha ganância, não tinha ambição. É o tempo que ele começou. Vocês se lembram que nós lemos nas outras cartas, a carta aos Filipenses, que ele falou para eles: olha, agradeço a vocês pelas dádivas que vocês me enviaram, porque vocês sabem bem que quando eu comecei a pregar o evangelho, ninguém me ajudava. Muito pelo contrário. Paulo, ele teve que trabalhar a princípio. Ele trabalhava noite e dia para não ser pesado para ninguém e pregar o evangelho.
Isso foi por um tempo, não foi toda a vida de Paulo que ele trabalhava. Mas para não ser pesado para ninguém. Então essa é uma das defesas dele que ele apresenta. Um outro propósito dele escrever a carta, ele fala sobre a perseguição. A igreja de Tessalônica foi fundada em meio à perseguição. Por causa disso, Paulo teve que sair da cidade, como eu já falei para vocês, mas a igreja se manteve após a sua partida. Então Paulo ele encorajou os cristãos tessalonicenses a não se deixarem abalar pelas aflições, inclusive dizendo que eles estavam destinados a sofrer aflições. Porque o viver cristão é isso, estamos sujeitos a aflições, e ele vai falar isso no capítulo 3. Paulo também fala sobre a santificação. Ele deixa claro o seguinte: a salvação não termina quando a pessoa crê em Jesus. A salvação começa quando a pessoa crê em Jesus. Isso é interessante, né? Vou repetir. A salvação não termina quando a pessoa crê em Jesus. A pessoa crê em Jesus, recebe o perdão dos seus pecados para a salvação. Os cristãos, eles devem continuar irrepreensíveis e no caminho de santidade diante de Deus. Então, Paulo destaca que a vontade de Deus para eles era que eles abrissem mão da imoralidade sexual e amassem uns aos outros. Ele vai falar isso no capítulo 4. E ele usa o próprio exemplo também para animá-los e não depender de ninguém, né? E Paulo também fala sobre a segunda vinda de Cristo nessa carta. A volta de Jesus, ela é mencionada em todos os capítulos. Todos os capítulos dessa carta ele menciona a volta de Jesus. Ele vai trazer exortações específicas quanto aos eventos relacionados ao dia da vinda do Senhor. E ele vai transmitir certeza de que os cristãos não estão destinados à ira de Deus. A ira de Deus é certa, mas essa ira não está destinada aos cristãos. Fiquem tranquilos, se vocês realmente são cristãos, o inferno não foi preparado para você. Trocando em miúdos aqui. Tá certo? Bom, uma contribuição bíblica. Como que essa carta contribui para a Bíblia inteira? Essa carta contribui muito quanto à segunda vinda de Cristo. Paulo escreve essa carta, corrige ali alguns equívocos doutrinários quanto à salvação, mostra que a volta de Cristo nos dá a verdadeira esperança e fala muito também sobre isso. Se nós formos falar sobre quais cartas explicam de forma explícita o que os cristãos, o que aconteceria, com os cristãos na vinda de Cristo, essas cartas são Tessalonicenses e a carta aos Coríntios. 1 Tessalonicenses e 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 15, fala claramente que os que estiverem vivos não morreriam, mas subiriam para o encontro nas nuvens. São as duas cartas que falam isso com muita clareza. Tá bom? Deixa eu colocar aqui então o capítulo 1 na tela e vamos fazer a leitura desse primeiro capítulo. Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses que está em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos, sem cessar, da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, bem como sabeis que tipo de homens fomos entre vós, por vossa causa. Esse que tipo de homens vai ser explicado melhor no capítulo 2. E vós fostes feitos nossos seguidores e do Senhor, recebendo a palavra em muita aflição, com a alegria do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os que creem na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou,
de tal maneira que já não temos a necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós que tipo de entrada tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar seu Filho do céu, que ressuscite dentre os mortos, Jesus, que nos livrou da ira que há de vir. Então, esse aí é o início da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Amanhã a gente continua e conclui, tá? Não vou continuar a leitura hoje para não quebrar o ensino. Então amanhã a gente continua e vamos concluir essa carta, tá certo? Um abraço de fé e força a todos vocês. Amanhã a gente se encontra ao vivo no horário habitual, se Deus quiser. Tchau, tchau.